Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maicon, bem-vindo a esse meu primeiro vídeo no canal. Eu vou falar aqui com vocês um pouco hoje sobre inteligência de mercado, algum conceito básico, né, que é só para a gente estar introduzindo aí essa área. Espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo. Bom, bem-vindo a esse material onde a gente vai falar um pouco sobre inteligência de mercado. Para dar um embasamento aí teórico, eu reuni aqui algumas informações que vão auxiliar a gente. Seguindo aqui, então, ó, fundamentos de inteligência de mercado. Ela é vital aí para o sucesso de uma empresa, né? Justamente hoje que a gente tem os ambientes corporativos que são muito competitivos, com cópia às vezes de tecnologia, de inovação. Então, olhar essa estratégia de mercado, olhar esses concorrentes, olhar tendências, fazem parte aí desse escopo de trabalho. Quando a gente fala também aí de inteligência de mercado, é algo que está relacionado diretamente ao marketing, né? Então, o marketing ali tem a competência de buscar entender as necessidades, desejos do consumidor, né? Para oferecer produtos e serviços que atendam essas demandas, atendam esses clientes, esses setores. Inteligência de mercado propriamente dita, né, é um processo sistemático de coleta, processamento e disseminação de informações relevantes para o planejamento de negócios e tomadas de decisões. Isso aqui é um resumo bem sucinto, né, sobre o que é, mas é só para a gente ter um embasamento aí, né? Se fosse colocar de maneira mais completa, ali tem toda a análise de dados, tem toda uma parte de análise de prospecção, dependendo aí do tipo de segmento. Então, é só mesmo para a gente ter um norte ali com relação, né? Uma definição mais comum utilizada. E quando a gente fala aí das duas vertentes, né, marketing e inteligência de mercado, a gente identifica aí aquela crucial para identificar o quê? Público-alvo, posicionamento da nossa marca, novas oportunidades que estão disponíveis, né? Não sei se vocês já leram O Oceano Azul, né? Onde o autor comenta que todo mundo quer um pedaço do oceano que já está ocupado, né? Então, o Oceano Azul seria aquela grande oportunidade. Então, a gente pode também estar observando isso, né? E tudo isso para se diferenciar aí da concorrência, se diferenciar aí do comportamento comum. Introduzindo aqui um pouco mais inteligência de mercado, né? A gente pode dividir ela em três pontos cruciais. A primeira é unicidade. Então, todo projeto de inteligência de mercado ele é adaptado à necessidade daquela empresa, daquele nicho. Não tem como ser uma cópia de projetos. Às vezes até nichos iguais ou parecidos, mas tem que ser totalmente adaptado, porque cada empresa tem sua especificação, né? Sua especificidade. Também a confidencialidade, né? Como a gente está mexendo ali com dados, dados que depois a gente vai transformar em informações, elas devem ser protegidas, né? Para evitar vazamento, e isso pode ocasionar uma perda de vantagem competitiva, né, perante a concorrência. Então é importante ter essa parte de confidencialidade bem, bem rigorosa. Também erro zero ali, né? A gente coleta todas essas informações, transforma elas ali, para a gente possa ter uma precisão nessa análise e tome as decisões corretas, né? Tomem as decisões mais assertivas ali porque tá sendo analisado. Falando em dados, né? A gente pode segmentar esses dados de duas maneiras, que são as principais: dados internos e dados externos. Dados internos, né, são as informações da própria empresa que já está ali dentro do próprio banco de dados, são as operações, né, dados financeiros, vendas, pesquisa de satisfação, produtividade, aí depende do tipo da unidade de negócio. E os dados externos são as informações que a gente obtém fora da empresa, né, obviamente, mas, por exemplo, verifica como que estão tendências de mercado, estudos de concorrência, análise de riscos, uma fonte de informação bem relevante são dados públicos. Por exemplo, você quer atingir uma região, né, por uma prospecção de venda, então você consegue às vezes dados demográficos daquela região para saber quantos homens, quantas mulheres vivem naquela região, qual a faixa etária.
se for um produto de saúde, como que tá as informações ali do SUS, né? Como que são os atendimentos, qual que é a classe de pessoas, enfim, são vários lugares onde você consegue obter esses dados externos. Quando então a gente vai verificar esses dados, o que que a gente tem que fazer? Tem que verificar ali a qualidade dessa informação, né? Hoje a gente tem algumas tecnologias que possibilitam isso, né? Big Data, Machine Learning. Então a gente consegue fazer mais eficiente esse trabalho de análise de dados. A gente precisa validar, né? Essa validação é importante para a gente evitar erro e garantir que essas informações que a gente obteve são realmente de fontes confiáveis. E a interpretação depois, né? Os resultados eles são interpretados aí pelo planejamento estratégico e tomada de decisões. Pode usar ali análise SWOT, identificação de tendências, outro indicador que acreditem ser relevante. O importante é ter esses dados limpos, trabalhados, validados e que possam ser aí trabalhados de diferentes maneiras. Às vezes uma mesma informação pode ser trabalhada por setores de maneiras diferentes. Então, por isso que é importante que tenha tudo isso muito bem validado e analisado. Pois, né, a gente cruza essas informações, né? Então, daí vem aquelas interpretações. Eu posso cruzar essas informações de dado interno com dado interno. Por exemplo, eu posso verificar o meu período anual de vendas. Então, tudo dado interno, onde eu segmento ali por mês, por semana, por quinzena, por quarto, depende aí do indicador que você está usando. E também eu posso cruzar meus dados internos com os dados externos. Por exemplo, eu posso saber quanto que eu estou vendendo esse mês e eu também tenho dados do meu concorrente de quanto que ele está vendendo esse mês. Ou eu posso pegar também informações sobre porcentagem de mercado, né, o market share que uma empresa está ocupando hoje, como que ela ocupava antes, como que está em relação às concorrências do mercado. Então eu posso fazer essa manipulação de dados conforme a estratégia da empresa. Falando nessa interpretação dos dados, a gente tem que ter clara a visão gerencial e a visão de planejamento, né? Então, essa gerencial, essas informações que a gente coletou ali, elas devem ser compartilhadas com a diretoria, com os stakeholders, né, quem deseja aquele dado, para que eles possam saber o que está acontecendo e possam tomar as decisões razoáveis, as mais assertivas, né? Prefiro esse termo, decisões mais assertivas, embasadas em informações. E também isso vai colaborar diretamente para o planejamento daquela empresa, né? Como que a gente pode conduzir essas decisões? Se é um novo produto, onde que eu encaixo ele, quando que eu tenho que lançar, qual que é o prazo? Se eu lançar daqui a um ano, o mercado ainda vai estar precisando dele. Então, dessa maneira a gente consegue organizar alguns projetos, né, auxiliar na organização de alguns projetos e também alocando os recursos ali de maneira mais eficiente. A inteligência de mercado, né, ela desempenha um papel crucial no sucesso dos negócios, proporcionando ali uma base sólida para a tomada de decisões informadas e estratégicas. É uma ferramenta indispensável, né, para a empresa que busca se destacar em um ambiente empresarial competitivo e que está em constante evolução. Para cada negócio, pode haver uma interpretação das informações de dados, só reforçando aquilo que eu já disse anteriormente. Tudo isso, né, é uma visão bem superficial sobre inteligência de mercado. Eu não me aprofundei muito. Então, bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero aí que esse conteúdo tenha sido relevante para vocês e aguardem aí os próximos vídeos falando sobre um pouco mais sobre marketing, inteligência de mercado, um pouco de tudo. Até o próximo. Tchau, tchau.